Olá pessoal, aqui então nessa aula nós vamos trabalhar um pouco esse contexto que o texto nos traz, que é Freire e Van Hagen. Então as influências de Van Hagen no pensamento de Freire, mas como que Freire vai operar essa relação, ou seja, né, esse reelogio da colonização portuguesa. Porque esse item no texto, na página 55, o autor traz exatamente essa condição, né? Essa presença de Van Hagen no trabalho de Freire como um relogio da colonização portuguesa. E isso, quando Freire abre o Casagrande Senzala, ele já traz esse aspecto, porque ele vai, né, em todos os momentos de Casagrande Senzala, mas principalmente nos primeiros capítulos de Casagrande Senzala, trazer essa questão, como que o português, né, ele teve sucesso nos trópicos, segundo ele, coisa que ingleses e franceses e holandeses não tiveram. Então ele vai trabalhar, né, um pouco essa condição lá do evolucionismo. A gente vê essa influência do evolucionismo e da eugenia no pensamento de Freire, lembrando que a eugenia é uma ideia de melhoramento racial, né, de purificação da raça a partir de algumas ações e medidas, mas Freire trazia essa condição, a ideia de que as raças podiam se melhorar, e ele vai falar de uma certa adaptabilidade do português aos trópicos, né? Ou melhor, de uma certa plasticidade. Isso até alguns médicos do final do século XIX traziam essa questão, como Hernani de Irajá, o próprio Afrânio Peixoto, não é? Então, isso está presente no pensamento de Freire, em certa medida uma herança lá do Franz Boas, como vimos na aula anterior. Então, o que se tem? O Freire vai tentar construir uma ideia de que o contato dos portugueses com o norte da África, com o Oriente Médio, isso foi produzindo uma certa plasticidade no português em se adaptar a ambientes quentes, com relação ao calor, né? Então, ele vai trabalhando essa condição, Freire, no Casagrande Senzala, para dizer que os portugueses tiveram sucesso nos trópicos devido a essa adaptabilidade. Inclusive, né, a própria questão, não é, do contato, né, com as culturas do norte da África, não é? Então é essa questão. Outro aspecto que a gente tem que chamar a atenção é a crise das elites na década de 1930. Porque essa crise, principalmente, né, pensando que em 1929 nós temos a crise da queda da Bolsa de Nova York em 1929, que afeta diretamente as exportações de café no Brasil, e isso é sintomático, né, a todo um processo também que o Brasil vinha passando, como a Revolução de 30, que vai abrir a Era Vargas. Então, nós temos uma elite no Brasil, as elites agrárias, vivendo uma crise. Então, como as exportações de café decaíram entre 1929 e 1930, então nós temos essa crise das elites do café no Sudeste, sobretudo, e uma crise das elites no Nordeste, a elite, né, canavieira, a qual Freire faz parte. Freire é descendente de donos de engenho de açúcar no Nordeste. Então, né, a década de 1930 tem esse cenário. E ainda uma contraposição que começa a ser construída na década de 1920 entre o Nordeste açucareiro, como o Nordeste arcaico, até porque o próprio conceito de Nordeste é construído nos anos 1920, né? E
uma ideia de decadência, de conservadorismo no Nordeste, em contraposição a um discurso de progressismo econômico construído no Sudeste, principalmente São Paulo. Então nós temos essa contraposição, que uma parte disso já está no Nicolau Sevicenko, no Orfeu Estático e a Metrópole, por exemplo, e outra contraposição é o livro A Invenção do Nordeste, de Durval Muniz, que também traz essa condição, mas especificamente discutindo essa ideia do Nordeste, Mas essa contraposição que aparece aí nesse processo. Outro elemento é a condição da escravidão, Porque essa crise das elites, foram elites que no século XIX se utilizaram da mão de obra escravista, mas que ainda eram o quê? Herdeiros de uma cultura latifundiária. E que esse era o cenário do Brasil. Então essa condição da escravidão e do latifúndio é presente nos dois trabalhos de Freire e Van Hagen. A escravidão para Van Hagen aparecendo, sendo colocada como um elemento necessário, mas o elemento latifundiário ali presente. Em Freire, essa ideia da escravidão e do latifúndio, elas estão presentes, mas circunscritas no apaziguamento das relações. Ou seja, em Freire você encontra a ideia do desaparecimento, ou seja, o conflito entre a Casa Grande e Senzala, ela acaba não existindo. Ela se torna invisível. Então, esse é um aspecto também muito importante nesse processo, porque essa correspondência que Freire vai construir, de uma relação mais próxima e até paternal, muitas vezes, entre a Casa Grande e a Senzala, o senhor de engenho que se apaixonava pela escrava e ali acabava tendo frutos, nascendo filhos, etc. É uma narrativa que Freire constrói e que acaba invisibilizando essa questão do conflito e da violência da escravidão, ao construir um conceito que vai ser conhecido. Ele não constrói diretamente isso, mas nasce essa ideia da democracia racial. O Brasil como um país da democracia racial. E isso até a década de 80 foi motivo de debate, e foi, inclusive, isso, Freire vai ser questionado somente na década de 60, 70 para frente. No entanto, Freire encerra essa parte exatamente tocando na questão da defesa, e isso é presente tanto em Freire como em Van Hagen, exatamente na questão da defesa da colonização portuguesa. Então, para Freire, essa questão da colonização portuguesa, ela se faz sim, como a gente já viu ali no começo dessa aula, a partir dessa condição, a condição de um Brasil, criado a partir da perspectiva do homem português. Porém, com uma diferença aí, entre Freire e Van Hagen, mas que a única diferença é a questão de que ele faz uma defesa mais apaixonada, no caso de Freire, construindo uma ideia, inclusive, de um mundo que o português criou, que é o livro de Freire, que ele lança nos anos 1950, em decorrência das conferências que ele faz sobre Portugal e sobre a cultura portuguesa. Então ele intitula essa condição, o mundo que o português criou,
Freire tenta legitimar essa amplitude universal da cultura portuguesa no mundo, né? E é isso que diferencia ele de Van Hagen praticamente. Então, a nossa aula de hoje trouxe esses pontos, né? Entre Freire e Van Hagen, o reelogio da colonização portuguesa, a década de 1930 e a crise das elites, a escravidão e o latifúndio, e a defesa de Freire e a colonização portuguesa. Um abraço a todos e até mais.